Shalom pessoal, hoje nós vamos estudar a página de número 19 do nosso curso de hebraico bíblico. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre o verbo. Então veremos aqui as primeiras características do verbo e em aulas posteriores vamos continuar trabalhando com esse tema. Então vamos lá as características gerais. Todo verbo em hebraico, pessoal, ele vai possuir 3 consoantes que vão formar o radical desse verbo. Então o radical do verbo ele possui 3 consoantes. Sempre que você precisar procurar um verbo bíblico em um dicionário bíblico, você deverá encontrar essas 3 consoantes que formam o radical do verbo, senão você não vai encontrar. O dicionário bíblico ele trabalha dessa forma com os radicais do verbo. Um outro ponto importante no hebraico bíblico, pessoal, é que os verbos eles são classificados em verbos fortes e verbos fracos. O que é um verbo forte e o que é um verbo fraco? Vamos começar pelo fraco. O fraco é aquele verbo que, dentre essas 3 consoantes que nós falamos aqui do radical, ele possui uma dessas letras aqui, ó, ou as consoantes guturais. Temos as chamadas consoantes vocálicas, que também vão deixar o verbo fraco. Aqui nós temos o vav e o iod. E também nós temos o verbo que começa com a consoante nun. Esse verbo também vai ser considerado fraco. Então, repetindo, consoantes guturais, consoantes vocálicas, o vav e o iod, e os verbos começados com a consoante nun. Temos um outro caso também, que não está aqui, é quando essa segunda letra aqui, ela repete na terceira. Então, se as 2 últimas letras aqui forem repetidas, então o verbo também é considerado um verbo fraco. E aí, qual é a diferença de um verbo forte para um verbo fraco na prática? É que um verbo fraco, ele é mais difícil de ser encontrado quando você está buscando ele em um dicionário. O verbo fraco ele pode sumir uma dessas consoantes aqui quando o verbo está sendo conjugado. O verbo fraco, ele possui também paradigmas próprios. Cada verbo fraco tem o seu próprio paradigma, enquanto os verbos fortes eles vão ter um único paradigma. Então é muito mais fácil conjugar um verbo forte do que um verbo fraco. E até mesmo encontrar alguns desses verbos fracos em um dicionário bíblico fica um pouco mais complicado. E aí então os verbos fortes eles não vão possuir essas letras aqui. Essa é a diferença entre o verbo forte e o verbo fraco. Na questão de tempo, pessoal, nós temos 2 tempos no hebraico bíblico: o perfeito e o imperfeito. Esse perfeito também é chamado de completo e o imperfeito também é chamado de incompleto por algumas gramáticas. No caso do hebraico bíblico, pessoal, ao contrário das línguas modernas de hoje, os tempos eles não têm uma relação igual nós temos hoje com a cronologia. As línguas atuais, elas trabalham o tempo no sentido de presente, passado e futuro. Já no hebraico bíblico, a noção cronológica, ela não é tão importante assim. O que importa, no caso do hebraico bíblico, é o tipo de ação. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui, o que vai prevalecer aqui é o tipo de ação. Então nós temos 2 tipos de ação. Ação considerada realizada. Se a pessoa acredita que aquela ação ali ela vai estar fechada, que é uma coisa irreversível, ela estaria dentro desse tempo aqui que nós chamamos de perfeito. Tá? E no caso de uma ação que está a repetir, ou que está em andamento, ou que ainda vai acontecer, nós chamamos esta ação então de uma ação imperfeita e o verbo estaria no imperfeito. Então no hebraico bíblico, diferente do hebraico moderno, nós temos essa diferença aqui em relação ao tempo. Observe bem que são apenas 2 tempos, o perfeito e o imperfeito. Geralmente a gente traduz o perfeito para o passado e o imperfeito para o futuro, mas não quer dizer que isso tenha que ser feito a ferro e fogo. Então, como está escrito aqui, né, no ponto 6, nós vamos traduzir em geral para o pretérito perfeito, o perfeito, e para o futuro do presente, o imperfeito. Mas sempre lembrando isso, pessoal, que a ação não importa em que época, porque no hebraico bíblico o que prevalece é o tempo cíclico e não o tempo linear como nós temos hoje nas línguas ocidentais.
Agora, pessoal, além do perfeito e do imperfeito, observe aqui no 7, nós temos aqui outras formas ou modos do hebraico bíblico, que são infinitivo, como o nosso, imperativo e particípio. Então, esses aqui são os tempos ou as formas ou modos que o verbo em hebraico poderá estar. Ou ele vai estar no perfeito, ou ele vai estar no imperfeito, ou ele estará no infinitivo, ou ele estará no imperativo, ou ele estará no particípio. No caso do particípio, pessoal, existe dois tipos de particípio. O chamado particípio ativo e o particípio passivo. O particípio passivo é igual ao nosso. Já o particípio ativo seria mais ou menos como o nosso presente. Por exemplo, hoje no hebraico moderno, eles pegaram esse particípio ativo e transformaram ele em presente. Então, hoje, o tempo presente do hebraico moderno é o particípio ativo do hebraico bíblico. E esse particípio ativo, ele pode ser traduzido por um substantivo, ele pode ser traduzido por um gerúndio. Então, nós veremos isso na prática em momento posterior. E o último ponto, pessoal, é que existem modalidades especiais peculiares da língua hebraica, que nós veremos isso na próxima aula, na próxima lição. Então, ficamos aí nessa aula inicial do verbo, mostrando o radical do verbo, a divisão em verbos fortes e verbos fracos, e também vimos aí os tempos, formas e modos do hebraico, que são perfeito, imperfeito, infinitivo, imperativo e particípio, sendo que o particípio pode ser ativo ou passivo. E ainda o infinitivo, ele pode ser construto e absoluto. Mas todos esses detalhes nós veremos de forma minuciosa em outros vídeos que nós publicaremos aqui. Por enquanto nós ficamos por aqui e aproveite para assistir os demais vídeos, não somente do curso de hebraico bíblico, mas dos demais cursos que nós temos aqui no canal. Shalom!